Olá, que Deus abençoe sua vida, que a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua casa e na sua família, no seu lar, amém? Mais uma vez, eu quero convidar, Deus de já agradecer a você que sempre tem acompanhado as mensagens da Igreja Apostólica de Contagem pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E essa noite não vai ser diferente, eu separei mais um tempo. Deus separou uma palavra para o meu e seu coração e, pela graça de Deus, hoje eu vou ministrar essa palavra na sua vida e na minha vida, que nós vamos ser abençoados, que você seja abençoado aonde você estiver, amém? Eu peço a você, que se estiver com a sua Bíblia, desde já, abra sua Bíblia para a gente aí no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 1, tá? Você que não estiver com sua Bíblia, pode acompanhar aí pelo vídeo, no rodapé do vídeo, vai aparecer os versículos para você acompanhar, amém? Que Deus possa te abençoar. Diz assim então, a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 4. Abraão justificado pela fé, Hoje nós vamos falar a justificativa que nós temos pela fé em Jesus Cristo. O único modo de nós justificarmos os nossos pecados, para com Deus. Amém? Diz assim, no livro de Romanos, no capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, o nosso Deus nos traz para nós aqui nessa palavra o quê? Porque muitos que não conhecem o Senhor Jesus, não conhecem a graça de Deus, não conhecem as Escrituras, que praticam o mal, que pratica algo que não deve, a impiedade, a pessoa ímpia, ela pratica o mal e ela tenta justificar essas práticas do mal, ou seja, chegar ao perdão, à remissão de seus pecados, fazendo boas obras, Isso não justifica o homem e não tira, o homem do inferno, da condenação eterna. O único meio de sermos justificados pelos nossos pecados, as nossas falhas, porque todos nós pecamos, A palavra de Deus diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem uma forma de sermos justificados e mais uma vez reconciliados com Deus. Por onde? Por meio da fé. Aqui, Abraão, a palavra diz que Abraão foi justificado pela fé. E olha que Abraão foi um homem de obras, Abraão foi um homem que teve obra em sua vida. Ele fez grandes coisas, Aconteceu grandes coisas com ele, mas Deus fala que ele foi justificado pela fé. Amém? Então, do mesmo modo que Abraão lá no começo da humanidade, ali naquele começo, foi justificado pela fé, nós hoje, se cremos no Filho de Deus, no Senhor Jesus, também somos justificados pela fé. O que é ser justificados? Suponhamos que nós somos réu em uma condenação, em júri, E ali, quem justifica a pessoa que está sendo condenada? Quem ali vai advogar por ela? Um advogado, Alguém que tem uma credencial, Alguém que é autorizado pela OAB, Suponhamos isso no Brasil, pela OAB, que tem autoridade para contestar a favor do réu. Então, suponhamos que nós somos condenados. A nação humana, ela já nasce condenada, ela já nasce, destinada ao inferno. Mas, quando a gente conhece o Senhor Jesus, conhece a graça de Deus e confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o que acontece? Ele nos livra da condenação eterna, Ele nos livra do inferno, Ele nos justifica
Quem é que autoriza Jesus a nos justificar? O Senhor Deus, o nosso Pai, né? Que deu autoridade a Jesus aqui, né? Debaixo dos céus, toda autoridade, né? Acima dele, tudo. O Senhor Jesus tem autoridade para nos justificar. Então, o seu sacrifício, pelo seu sacrifício, né? Que somos justificados nos dias de hoje. Então, Abraão foi justificado pela fé e hoje nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. Amém? Eu peço a você que continue comigo no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2. A justificação pela fé é paz com Deus. Amém? O homem, quando ele não é justificado por Deus, ou seja, aquela pessoa, né, politicamente correta, aparentemente ela é uma pessoa do bem, né, a pessoa correta. Ela faz muitas coisas certas, bonitas, mas isso não a justifica com Deus. Nós precisamos, então, do Senhor Jesus. Que isso seja um estudo, que Deus possa trazer esse entendimento à sua vida. Então, no livro de Romanos, capítulo 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Uma vez justificados com Deus, né, por Jesus, aqui pela graça de Deus, nós temos paz com Deus. O que é ter paz? É a pessoa livre de preocupações, né? Uma pessoa que ela tem a esperança da glória de Deus. O que é a esperança da glória de Deus para a nossa vida? Né? É um bem material? É algo físico? Não. A esperança da glória, a qual eu digo, é a salvação que é em Cristo Jesus, né? Ou seja, nós não estamos aqui só neste mundo, estamos aqui de passagem, né? Somos moradores daqui, nós estamos por aqui, mas a nossa morada eterna, pela graça de Deus, é o céu. Amém? A palavra de Deus diz, né? Paulo diz que aquele que crê em Jesus somente nesta vida, ele não passa de um miserável. Mas nós não somos miseráveis mais, porque cremos na graça do nosso Deus por meio de Jesus e cremos que pela redenção de nossos pecados, por meio de Jesus, por meio da graça de Deus, um dia nós herdaremos a glória de Deus, ou seja, a salvação, a nossa vida eterna por meio de Jesus. Amém? E diz mais, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, o homem, segundo a palavra de Deus, era destituído da glória de Deus, né? Aqui, que a palavra fala aqui, que pela graça de Deus temos esperança, né, de alcançar a glória de Deus. Ou seja, é uma promessa porque nós estávamos destituídos, separados da glória de Deus pelo pecado. Uma vez que confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o único, né, e suficiente Salvador, nós somos justificados. Aí alcançamos a graça de Deus e alcançamos a salvação. Então, Cristo, diz assim no versículo 11 do capítulo 5 de Romanos: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? A reconciliação. O homem era inimigo de Deus. Como? Porque o homem é do mundo, ele era do mundo, né? Aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus, né? Aquele que faz a vontade do mundo se torna inimigo de Deus. Mas aquele que confessa, que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele participa da graça e se torna, né, amigo de Deus, reconcilia com Deus pelo sacrifício de Jesus.
Então, que nós possamos entender isso. Não tentar, né, nos justificar pelas obras. É impossível o homem conseguir algum êxito com isso para com Deus. A única forma de justificarmos, sermos justificados, é confessando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O nosso Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado do mundo com seu sacrifício. Então, que Deus ele possa abençoar a sua vida, que você possa entender isso, né? Se você é uma pessoa que anda angustiada, que tem feito, né, tantas coisas que tem te machucado, deixado seu coração sangrando, triste, aborrecido, que você possa entender que tem alguém que morreu por você numa cruz, né, no madeiro, ali de rei todo-poderoso, ele se passou por maldito, por nossos pecados, nossas transgressões, e hoje ele estende a mão para você, né, você que se encontra aí agora, talvez num poço sem fundo, né, um poço sem fim, um lugar de depressão, tristeza, angústia e solidão, por causa do pecado. Você que acha que não tem mais jeito para a sua vida, se você entender agora que o Senhor Jesus ele pode te salvar, que Ele pode te curar, Ele estende a sua mão a você, você o confessa como Salvador e Ele te justifica e o diabo não tem mais poder sobre sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que pode, né? Aonde você está aí, você pode agora, eu peço a você que feche seus olhos. Eu quero orar por você e para aquele que vai entregar a sua vida agora ao Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Deus, por tua palavra, pela tua bondade para conosco, pela tua graça, Deus, pelo sacrifício do seu Filho naquela cruz e pelo seu amor de entregar o Senhor Jesus para que morresse em nosso lugar. Então, Pai, que essas vidas, Pai, que ouvem essa palavra, elas possam ser abençoadas. Que a verdade, que a libertação, Deus, ela possa chegar até essa casa, até esse coração, até esse corpo, até essa vida, e o Senhor possa falar a vida de cada um. Hoje nós ministramos essa palavra, mas não sei quando, né? Vai chegar, essa pessoa vai poder estar ouvindo, poder estar assistindo esse vídeo. Assim que ela poder assistir, assim que essa palavra entrar no ouvido, que ela possa descer o coração e produzir libertação. Libertação de todo o mal, de toda a mentira, de tudo aquilo, Pai, que diz que não tem mais jeito, de tudo aquilo que diz que não há mais solução. Porque o Senhor Jesus é a solução para os nossos problemas. O Senhor Jesus é a justificativa que precisamos para reconciliarmos com o Senhor. Então, que essa pessoa entenda isso, que o coração dela venha se alegrar. Então, a esperança e a paz com Deus traz paz. A esperança que temos pela justificativa da fé traz paz para com Deus. Então, nós queremos ter paz com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? E eu faço um convite a você também, né? Que sempre está acompanhando a gente. A Igreja Apostólica de Contagem, ela fica aqui na rua Coronel Gabriel de Andrade, né? No número 241, aqui no bairro Industrial, em Contagem, Minas Gerais. Assim que tudo passar, né? Que tudo estiver funcionando normalmente, você é nosso convidado a estar com a gente aqui todos os domingos, né? No culto evangelístico, todos os domingos às 19h30, às quartas-feiras também às 19h30 no culto das mulheres, né? E às sextas-feiras, culto de libertação também às 19h30. Que Deus possa abençoar a sua vida e mais uma vez, muito obrigado. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.